Fala-se muito em mobilidade urbana, né? Eu, pelo menos, falo há 2 anos aqui, desde que começamos aqui essa fase na TV Diário. Mobilidade urbana é para todo mundo, é para o pedestre e é para o motorista, é você poder se mover com facilidade no município. Mas quando você fala mobilidade urbana, você também está indo nos sinais e olhando aqueles caras que estão vindo de outras cidades vender. Ali, atrapalhar a vida da gente ali, que muita gente atrapalha mesmo, né? Você também está vendo a feirinha do alto, se a feirinha está sendo... se as pessoas estão chegando e saindo muito bem da feirinha, você está vendo a entrada e saída do Parque Regadas. Uma coisa que criou polêmica essa semana, e muita gente dizendo que estava errado, que não gostou, uma coisa que Teresópolis não viu ainda, a não ser quem viaja muito, nas estradas você vê uns redutores de velocidade antes da faixa de pedestre. A cada 50 metros vem uma série de redutores que você tem que diminuir, não tem como. Você vai ter que diminuir a velocidade. Isso faz parte da mobilidade urbana. E muita gente reclama também dos atrasos dos ônibus em Teresópolis. Os ônibus atrasam muito. Agora, por exemplo, os ônibus que vêm da região da Barra do Imbuí, vêm de toda a Caleme, que mais? Posse, Campo Grande, Granja Florestal, os ônibus vão atrasar, porque nós estamos sem a passagem no corte da Barra, está passando por dentro da Rua das Paineiras. Tudo isso faz parte da mobilidade urbana. Eu vou abrir esse tema agora, mobilidade urbana, com a Bibi, porque ela tem estudado muito mobilidade urbana em Teresópolis. O que a gente pode fazer? E tudo que nós falamos até agora cai dentro disso. Bibi. Hélio, eu fico realmente aguardando para a gente falar sobre esse tema, que é um tema que ele é interdisciplinar. Quando você fala de mobilidade urbana, você fala desde o pedestre, aquele cara que está no transporte público, que está dentro do aplicativo. A gente fala também em segurança pública, porque a gente tem que falar em redutores de velocidade, tem que falar numa série de questões. Nós falamos impacta diretamente em segurança, porque nós temos que falar do número enorme de acidentes que vem acontecendo, acidentes por veículo individual, que são motos, acidentes por atropelamento. Falamos também sobre saúde, quando a gente fala do trauma que os hospitais ocupam em função desses acidentes. Então, mobilidade envolve uma grande gama. E a gente tem observado que mobilidade começou a entrar no top 3 de assuntos que são referência de uma cidade, né? Antigamente, a gente até falava de mobilidade, mas não era um problema específico. Hoje em dia, a gente quase que fala de saúde, educação e mobilidade. Então, muita gente fala, ai, Bibi, mais ônibus é um problema. Gente, é fundamental que, né, ao invés da gente bater, ao invés da gente realmente criticar, que eu acho que é válido, porque, obviamente, a gente sabe do transtorno que é, a gente tem que começar a entender a raiz do problema. E aí a gente volta no que nós falamos aqui, a sociedade civil organizada tentando entender. Aquele político, aquela pessoa que, eu só bato. Quem bate não entende. Aí ajuda a população a continuar no problema que está. Então, quando você tem um entendimento de que eu posso fazer para melhorar e por que as coisas chegaram assim, a gente estava falando aqui de economia. Aí a gente fala assim, caramba, o ônibus está atrasado. Mas, gente, o ônibus, na verdade, em São Paulo, por exemplo, tem uma coisa chamada velocidade comercial. Não só lá, mas lá o centro de referência, né, é muito grande. Então, o que é a velocidade comercial? Faz com que os ônibus tenham preferência numa passagem própria, né, num caminho próprio, que ele não pode baixar de 25 km por hora. Sabe por que não pode abaixar? Porque, na verdade, senão impacta a economia da cidade como um todo. Aqui, às vezes, a gente chega a andar a 5, 10 km por hora. Isso faz com que a nossa velocidade comercial reduza num tanto que você atrapalha a próxima viagem, faz com que você atrase, né? A gente tem cases, por exemplo, casos importantes como Curitiba. O que eles fizeram lá? Eles flexibilizaram os horários de saída de comércio, porque o horário de pico, que vai entre 5 e 7 horas, acaba saindo todo mundo em conjunto. O que isso faz? Acaba impactando diretamente, não só nessa velocidade comercial, como também no atraso desses ônibus, que em horário de pico estão muito cheios. Então, é fundamental que a gente entenda como é que a organização da cidade vai funcionar. E, para isso, parabéns ao prefeito Vinícius Clausen, que está aí correndo atrás de alguém para fazer o planejamento de mobilidade urbana, o PMMU da cidade, que é fundamental.
Ai, Bibi, por que é fundamental? Porque é necessário um estudo para entender como é que aquela cidade, depois que ela cresceu tanto, se locomove. Como é que, por exemplo, a gente estava falando aqui agora, vocês puxaram o tema, de que o Alto é uma cidade completamente diferente, acaba sendo um local completamente diferente da cidade. Então, o planejamento de lá é então a gente tem que entender como é que aquela localidade se locomove, de quantas viagens ela precisa. Então, isso é fundamental. Ai, Bibi, mas por que está demorando tanto esse PMMU sair? Porque gente especializada em mobilidade urbana no Brasil ainda são poucas. Né? Então, agora a gente volta a olhar para o transporte público. Bibi, você fica chateada quando criticam? Eu fico chateada porque a gente, na verdade, precisa entender como funciona. Mas eu também me felicito, né, pela parte de que a gente está chamando a atenção para esse segmento, para que todos nós achamos a solução. Não adianta, né? Porque a crítica ela é como remédio. Não dá para a gente ficar tomando remédio o tempo inteiro sem descobrir a doença que a gente tem. Que é isso que a gente tem feito. É parar do político que só bate no transporte público porque ele quer, na verdade, só fazer teu voto ali em cima daquilo. Ele não quer mais nada. Aquele que quer entender, ele vem para dentro do problema, ele vai para dentro das empresas, isso no país inteiro, ele vai para dentro da causa e entende qual é o remédio certo que a gente tem que tomar. Às vezes, Bibi, eu também reparo bastante, eu ando muito nas comunidades, e as pessoas reclamam ao atraso do ônibus. Sim. O cara esquece que o vizinho dele estacionou o carro dele na rua e o ônibus tem que voltar. Sem contar. Isso aí, se você perceber, Faria, você sobe a Cecília Meirelles, o ônibus. Sim. Chega lá em cima, o ônibus não pode passar. O ônibus vai pelo Rosário, chega no Rosário, o ônibus não pode passar. O cara que está aqui fora, ele está aguardando o ônibus. Mas só que ele não sabe que lá o ônibus teve que dar uma ré, o ônibus teve que aguardar o cara sair de casa para tirar o carro da curva. No caso do ônibus da Muqui, da Beneficência Portuguesa, param ali, o ônibus não consegue é só chegar. São N bairros, na Beira-Linha, no Rosário, no Perpétuo, enfim, vários ônibus têm que retornar e o cara que está lá aguardando o ônibus, mas o ônibus não passa na hora certa, mas não sabe que lá na Pedreira o ônibus ficou dentro de uma curva lá porque o rapaz colocou o carro dele dentro de uma curva. A gente estava falando aqui de fio. A Beira-Linha, por exemplo, está mais de 2 semanas. O ônibus não... Mais de 2 semanas, não. Há quase 2 semanas que o ônibus não consegue até andar ali na rua de baixo porque tem um fio da Oi caído. Mas Bibi, porque sou eu quem recebo as ligações, tenho muito prazer em atender a população, assim como Faria, gosto de gente, né? Ele não consegue passar porque tem um fio da Oi, Bibi, mas com quem eu falo? A concessionária precisa tirar. Né? A concessionária que eu digo da fiação. Mas cadê a concessionária? Cadê a concessionária? Eles não conseguiram achar. Mas ele não foi lá colocar o fio? Toda semana não passa uma concessionária esticando o fio. Agora o fio rebenta lá, não parece o cara lá para tirar o fio. E por questões de segurança, assim, primeiro que a gente precisa primar é segurança. Bibi, mas é Oi e tal. Mas a gente precisa ter a questão de segurança em dia. Então, assim, só nesse ponto, e eu não estou querendo dizer que não tem problema não, tá? A gente não foge do problema aqui. Aqui a gente precisa rasgar a fantasia, como diz meu chefe, né? Tem que rasgar a fantasia. Mas a questão são tantos casos que acontecem e que acabam impactando diretamente na empresa de ônibus, né? E aí, quando a gente por exemplo, você vai me criticar porque eu não fui lá, mas esse caso não é da empresa de ônibus. Então, assim, a gente pode ajudar em conjunto, mas o que a gente precisa fazer como sociedade organizada é o entendimento de qual é o problema para que todos nós juntos. E eu vou lhe dizer, e aí eu vou ter que dar realmente parabéns. A prefeitura ela tem feito seu papel. Se pensou em estacionamento para diminuir o custo. Se deu certo, se funcionou ou não, os trâmites legais com a Câmara, isso é outro movimento. Mas está se pensando em fundos de custeio para que essa passagem fique mais barata para esse consumidor, para que a gente consiga, na verdade, ter aí o subsídio, que é fundamental. O que é o subsídio? Né? Que é super importante, que as cidades têm feito e no mundo tem funcionado. É onde o governo cobre parte dessa passagem para a população, não é para a empresa, para a população ter um custo menor e para que as empresas possam realmente tomar aquele fôlego para aumentar o número de oferta. Então, assim, a gente vai pensando, quando a gente pensa a mobilidade, a gente pensa que eu preciso dar mais fluidez para as pessoas que vão. Hoje, eu vou lhe dizer, para pegar meu filho de casa e levá-lo até a escola, eu levo 40 minutos. Deixa eu perguntar a vocês três. O Jones me perguntou aqui. Ô, Jones, a Bibi já te respondeu aí
sobre subsídio, tá? É a pergunta que você fez aqui. Marcos Habib tem uma pergunta para o Faria, mas antes eu vou trazer aqui um assunto na mobilidade. Faria, nós temos, atravessando a cidade, durante 24 horas, os caminhões que vêm do interior, caminhões que vêm de fora para fazer entrega aqui. Já não está na hora da gente ter um enorme de um galpão numa região periférica, onde todos os caminhões descarregam lá e cada loja vai buscar a sua mercadoria nesse galpão, e com isso evitaríamos que os caminhões passassem na cidade? Velho, eu só vou me pedir para me permitir a retomar um assunto aqui, Sim. mas vou falar sobre isso também. A mobilidade é muito complexa e é coisa para profissional. Muito complexa. Não dá para leigo discutir muito isso, dá para sentir o problema. Por exemplo, a questão do ônibus, e que isso acaba batendo onde? O agente político mais próximo da população é o vereador. Sim, então, é verdade. todo mundo cobra do vereador tudo, porque o vereador você encontra em casa, no trabalho, na Câmara, na rua, onde você passa você encontra vereador, e você é quem você tem acesso, e acaba reclamando. Por exemplo, uma situação de Bom Sucesso, que é um bairro grande, já com grandes concentrações, agora o maior local de Bom Sucesso ficou sem ônibus, porque não é justo o ônibus que sai de Vieira entrar 3, 4 quilômetros, esse passageiro, para ir nesse bairro, voltar para vir para a cidade. Então tiraram esse ônibus, o de Vieira não entra mais na localidade de Estrelinha e Lúcio, e é o maior bairro de Bom Sucesso, ficou praticamente sem ônibus, ou se pegar o ônibus tem que fazer um transbordo, que a gente chama lá, em Venda Nova, que sacrifica demais a população. Então, todo mundo reclama e não tem jeito, chega na associação, chega na liderança, chega para mim, chega para vereador. Isso é uma coisa que acontece porque é um sofrimento daquele povo que mora ali, não Mas tem é jeito. super importante a sociedade organizada entender isso, porque o que acontece, Faria? Às vezes é importante a gente entender que é uma localidade mais complexa e que, para não parar a operação, se precisou fazer realmente um pensamento Uma específico. alteração. Agora, isso não é uma justificativa. O ideal é esse entendimento para a gente perceber, é um subsídio para aquela área que precisa especificamente, enfim, né? E isso eu acho que o plano de mobilidade urbana vai dizer para a gente de uma maneira muito clara, muito objetiva. Outra coisa, o Hélio, agora eu vou tocar no assunto dessa questão de muitos caminhões. Claro, nós temos uma área rural que produz 600 caminhões dia. Claro que nem todos normalmente transitam à noite, mas nem todos passam no centro da cidade. Eles passam pelo BR-116, Sim. no Soberba e desce a serra. Então, não vem para o centro. Mas o número de caminhões no centro, então, é legal ter uma logística de ter uma central de distribuição. Claro, isso já tem que se pensar. Mas é complexo também a gente não ter rodoviária nas entradas da cidade, ou pelo menos em uma entrada na cidade, na localidade de Fonte Santa, ali que pode concentrar ônibus de vários lugares. As cidades do tamanho de Teresópolis, um pouco maior, já tem isso, né? Uma rodoviária, tirando do centro, porque o trânsito de ônibus é muito grande, e ônibus que às vezes não precisa transitar no centro. O ônibus da linha de Friburgo, de Rio de Janeiro, de Petrópolis... Isso a gente já vem discutindo há muitos anos, pode né? pegar. Então, A uma rodoviária desse tipo já deveria fora existir. do centro Claro, da cidade. Os ônibus normais de centro, de área urbana, tem que ter. Mas é hora de se pensar assim, a cidade está crescendo muito. E o plano diretor da cidade diz algo a respeito disso, das macrozonas, de fomentar Claro, isso, né? É uma concentração de gente muito grande, né? O número de ônibus, claro, aumenta para poder ser o transporte mais eficiente, mas é muita coisa. Olha, você sair, isso há 15 anos atrás, há 20, eu chegava de Bom Sucesso no Hospital das Clínicas com um tempo menor do que do Hospital das Clínicas na Câmara, por causa desse gargalo que a gente tem entre a antiga Casa de Saúde e, mais ou menos, a Casa e Vídeo. Então, isso é coisa para profissional. Tá? A gente sofre o problema todos os dias de transitar, de descer o Parque Agada, de chegar embaixo, ter o gargalo de quem sai da Praça Olímpica, de quem vem do Shopping Várzea. É um gargalo ali tremendo das pessoas. Esse sinal inteligente é muito legal, é legal e eficiente colocar o maior número de sinal inteligente, que você vai saber a hora que ele fecha e a hora que ele abre, isso é legal, mas a gente precisa arrumar uma solução para esse problema, profissional estudar esse transporte, porque a gente chega no extra, indo com direção ao alto, o sinal abre 5, 6 vezes
e você quase não saiu do lugar. É verdade. É uma situação que existe nas grandes cidades. Né, eu chego em Caxias com 1 hora, saio de Teresópolis, chego em Caxias com 1 hora e levo mais 2 ou 3 para chegar no centro do Rio. Numa quilometragem muito menor, eu levo 3 vezes o tempo. Então, mas aí é centro de Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do mundo. Então, é diferente. Se Teresópolis tem que arrumar uma solução, não vai resolver, mas amenizar o problema é preciso. E aí precisa de profissional. Tem que contratar gente que lida com mobilidade urbana, que faça estudo, que faça estatística e que olhe isso com carinho para tentar amenizar. Resolver é quase impossível. Afinal de contas, essas ruas têm o quê? 50 anos que não são mexidas ou mais? Né? Eu vou tocar num assunto aqui, por exemplo. É 50 anos que não são Olha mexidos, só. por aí. Nós tivemos agora há um mês e meio, uma ponte que caiu lá no alto, na rua... Ai, meu Deus. Eu tive Covid, rapaz. vou te Ali falar. onde era o retorno das do lado autoescolas. do buraco da gata. Do ali. buraco, Lá do buraco da gata. buraco ali. da gata, a Rua do Higino. A rua ali. Caiu a ponte. Sabe o que? Não foi que a ponte caiu a ponte. Estão fazendo uma obra lá em cima, lá lá em cima Na ponte, pé da Fonte Judite. Da Ponte Amélia. Passava aqueles caminhões todos pesados, transitando com aterro, tirando terra lá dessa obra. A ponte não aguentou. Então, conclusão, a gente está falando de mobilização urbana. E não é só isso. Hoje a gente está falando de quê? Hoje o da Luz, com todo o trabalho que ele tem, com toda a capacidade que ele tem, cara, hoje ele é um tipo de um secretário muito importante. Não só ser o secretário de segurança, mas a importância da secretaria dele. Ele hoje, está na rua, ele está na rua, ele está participando, ele está vendo o problema, ele está em cima. Mas só que hoje ele precisa de quê? De muito mais infraestrutura na secretaria dele do que era 15 anos atrás. Eu entendo que a cidade já chega... A rua que nós moramos, que eu também morei ali, é Jorge Lopes. Jorge Lócio, entendeu? É porque eu tive Covid, cara. Então, tu sai da cozinha para ir... Tu sai do quarto para ir na cozinha. Aí eu vim fazer o que na cozinha aqui? Tu vai pegar uma coisa na geladeira. Então, você esquece. Então, a ponte da rua Jorge Lócio, cara, aquilo ali foi o quê? Os caminhões, que hoje está o exemplo. As manilhas eram de 30. Hoje você tem que botar uma manilha de 1 metro. Mas não está na hora da gente pensar numa secretaria de mobilidade urbana? Está na hora, não. Há muitos anos já era para já ter criado essa secretaria. Por quê? A necessidade que tem hoje. Mas chega a ser, às vezes, é um humor meio negro, mas, rapaz, olha só, eu moro em Araras, tem uma obra lá que começou em novembro, né, a obra terminou e aí tem que fazer toda novamente, é uma doideira e é um bairro que o Alto liga bairro São Pedro, aquilo ali é um interligação. negócio... Mas eu moro ali há 30 anos, eu transito 30 anos ali, eu tenho interior e aqui, então eu vivo intensamente a área urbana da cidade e o interior. Ali, eu que moro, que conheço todas as ruas, Padre Feijó de Santa Cecília, Rua Esmeralda na Fonte Santa, todos os lugares ali, as ruas de Santa Catarina, que você ajudou a calçar, a gente conhece a rua, a gente conhece o bairro, a gente conhece todo. Eu que moro em Araras, saí. Estamos fazendo a pista principal, legal, vamos ter que passar pelo bairro São Pedro, vamos ter que dar a volta lá pelo Higino, vamos ter que dar a volta pela Beira-Linha, vamos ter que dar a volta pelo bairro, por vários lugares, tá aí eu saio na principal, está impedido, chego no obstáculo, ali não posso passar, volto, entro no outro obstáculo, aí vou em 4 lugares, sem conseguir atravessar, e em nenhum deles tem uma palavrinha com uma setazinha escrito desvio. Aí você tem que começar a procurar lugar para onde você vai conseguir chegar na sua casa. Porque faltou uma palavrinha com... Mas isso chama o quê? Planejamento. Pois é, planejamento. E falta isso. Às vezes você se aborrece, e coitado do guarda, de quem está ali tentando ajudar a resolver o trânsito, porque eu não precisava ter chegado ali. Depois que andei 500 metros ou 1 quilômetro, não é ali que eu tenho que passar, mas faltou aquela plaquinha de desvio, tá tudo bem, tem uma obra importante para o bairro, muito importante. Aquela obra foi fundamental, necessária, mas infelizmente, Faria, o que acontece? Nós sabemos, quando a gente chega em casa, a esposa trocou o sofá de lugar, o cara fica irritado, mas, cara, as pessoas também têm que se conscientizar de que aquela obra ali era uma grande necessidade
descendo do Barroso, Santa Cecília, Araras, tudo aquilo ali, precisava. Só que o que aconteceu? As pessoas cobravam a execução da obra rápido. Só que aterraram, botaram as manilhas, aterraram. Não esperaram compactar a questão de onde abriu para colocar a manilha. E a manilha está em cima da terra, a terra vai ceder também. Sim, vai ceder. Mais pesado que passa, não tem jeito. Então, conclusão, teria que ter afundado mais, faltou técnico, faltou planejamento. Aí agora jogaram o asfalto em cima da terra fofa, o asfalto está saindo todo. Tem que fazer galeria. Você tem que fazer uma galeria, você tem que, não adianta colocar mais manilha, não se coloca mais manilha. É a mesma coisa se você for fazer um passeio. Primeiro você tem que ter o quê? Ligar a água, botar o tal do hidrante, botar o tal do conduíte para passar o tal do fio do poste da Enel. Não adianta você chegar lá e faz a calçada. Depois vê o cara, agora eu vim aqui para ligar teu hidrante. Olha, eu vim aqui agora para ligar teu hidrômetro. Pô, vou ter que quebrar tudo de novo, cara. Então, quer dizer, falta o quê? Planejamento. Não, eu fico até com pena dos funcionários que estão ali batendo em ferro frio, porque todo dia faz a mesma coisa. É a mesma coisa há faltando anos. o profissional diz, olha, tem que ter 40 centímetros, tem que ter 30, o asfalto tem que ter a camada tal de proteção, tem que ter a base de compactação. A gente não entende disso, mas a gente que sofre o problema, a gente começa a viver aquilo. Então, eles ficam trabalhando Faz o serviço todos os duas dias vezes. e a obra não fica pronta. Serviço 2 vezes não, faz serviço mais de 30, que aquilo ele tá ali, ele mora ali há 30 anos, eu moro desde que nasci, e aquilo ali é todo ano. Não, que o acontece. engraçado daquilo ali é que tem um buraco. Eles vão lá e consertam aquele buraco. Aí cria um buraco novo e o velho surge novamente. É. Cria o terceiro buraco. Eles vão lá no terceiro buraco, os outros dois voltam a ser buraco novamente. Então é uma coisa que não tem jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, que o Marcos Habib está aqui pedindo para eu te fazer essa pergunta. E a gente já está assim na reta final do programa. Bibi, você vai ter que chegar em casa e entrar no Facebook. Então tá, eu Tá? entro. Entra, porque Prometo. tem coisa aqui que eu não entrei no tema, porque também não daria tempo, mas aí tem gente aqui para você Pode deixar. entrar no Facebook, você representa a gente, o grupo aqui, lá no Facebook. O Marcos Habib, ele botou aqui, bom dia Faria, Kika, Zélio, Bibi, quero fazer uma pergunta ao eterno presidente da Câmara, Zé Carlos Faria, já te botou como eterno. Com ele havia nível na Câmara. Eu sinto falta dos grandes debates políticos que tinham no passado. É um comentário que ele fez e te pergunta se isso faltaria. Mas tudo, eu agradeço aí o comentário. Lógico, uma pessoa que viveu 20 anos dentro da Câmara, que presidiu a Câmara 8, não tem como não ser notado, né? Mas não é a minha eficiência, isso é claro, eu tentava ser árbitro, né? Manter como árbitro, tinha meu lado político, de a favor ou contra prefeito, a governo, mas não deixava isso aflorar na minha gestão como presidente, principalmente nas sessões da Câmara. O adversário que criticava o prefeito tinha seu direito de tempo para discutir, quem ia defender também a mesma coisa, o cara podia ser vereador. E eu acho que isso ainda existe, eu não acompanho a Câmara no dia a dia dela, né? Mas a gente tentar agora, a Câmara, ela é uma representação popular. Com 21 vereadores, nós tínhamos 8 médicos. Não que isso aumente o nível da Câmara, de qualidade de vereador. Tem médico excelente vereador e médico nem tão eficiente como vereador afim. Isso não quer dizer nada. Nós tínhamos, às vezes, pessoa leiga que era excelente vereador. Então, mas ali é a população representada. É o médico, é o professor, é o comerciante, é o lavrador, é o funcionário público. A população está ali na Câmara e aí você não consegue escolher uma cor que agrade todo mundo. Eu presidi a Câmara com 17 vereadores, com 19, com 21 e com 12. Eu acho que o número de vereadores um pouco maior, 12 é pouco para uma cidade como Teresópolis. Eu sou a favor de um número maior, porque mais pessoas lutando e brigando pelos bairros, embora quando você se elege, você é vereador do município todo, mas claro que você tem notação em alguns bairros que você teve mais votos, que você nasceu, que você mora, você busca as coisas para aquele local. Então é importante ter um número razoável de vereadores. Eu acho que 19 e 21 para Teresópolis é um número importante, porque vai ter representação de interior, os bairros vão ter vereadores. É importante agora. A discussão, a gente sente falta de alguns vereadores, posso citar uns 2 ou 3 aqui,
né, que foi até meu adversário. O Bira, um vereador foi adversário meu, chegou a votar comigo para presidente, mas era um adversário político. Mas o nível da discussão era muito bom. Ele sempre colocou isso. Eu acho que hoje ainda existe, eu não participo muito, mas a gente tem vereadores lá muito capaz de discutir assunto. Ele só tentava não deixar ir para o pessoal, para o xingamento. Acho que não convém. Aí tem uma sala lá chamada de Salão Azul, né? O presidente suspende a sessão, chama os pares, chama os colegas vereadores, ali discutem as coisas mais pesadas, não que seja escondido, mas amenizar a discussão, porque a discussão pública em plenário, ela tem que existir, mas daí é a discussão de ideia, de defesa do seu ponto de vista, né? O Quinca participou lá com a gente durante 4 mandatos. O Quinca era um vereador muito participativo, usava sempre a tribuna para colocar seu ponto de vista, discordando ou concordando. Isso é normal. A Câmara é o parlamento. Então, no parlamento tem essa discussão, é natural que tenha. A população sabe que é vereador? O que é ser vereador? Olha, a população vota no vereador achando que ele é meio executivo, né? Mas a função principal de legislar, de fazer leis, essa o vereador faz. Ele faz lá isso também. A outra, né, de fiscalizar. Fiscalizar não é ficar em cima do prefeito ou mudando o orçamento, é fiscalizar se o secretário está cumprindo a função dele direitinho, se o gasto com a saúde está sendo o mínimo que a Constituição pede, se o gasto com a educação está sendo efetivo, se as ações sociais, transporte, segurança, turismo, agricultura, se esses secretários estão atuando. E uma outra que às vezes não é notada, a Câmara de Vereadores acaba funcionando também como o vereador, como um assessor do Executivo, porque o prefeito não vive o momento dos bairros, de todos os cantos da cidade, e o vereador vive. Então, o vereador, como que ele assessora? Pedindo um ponto de ônibus, pedindo uma ponte, pedindo o asfaltamento de uma rua, pedindo iluminação para um bairro. Então, ele acaba assessorando o prefeito. O prefeito recebe essa demanda e aí sim, junto aos seus secretários, vai buscar solução para esses problemas. Então, ela é principal função, a de legislar, de lei do legislativo e analisar leis que vêm do Poder Executivo. A segunda, de fiscalizar, é ver se o orçamento está sendo gasto direitinho, se as secretarias estão funcionando como manda a lei. E a outra eu posso colocar como que é de assessoria, assessorar o Executivo levando as demandas que a população precisa. Quincas, vou te dar 1 minuto, que a gente já está encerrando o programa, e até sexta-feira que vem? Se Deus quiser. Então, pode falar 1 minuto, 1 minuto e meio aí para você. Eu só vou aproveitar a oportunidade para dizer às pessoas que todos nós temos dever. Nós temos o nosso dever. Agora, não esquecer que nós temos nosso direito e temos nossos deveres. Então, nós precisamos o quê? Saber do nosso compromisso também. Falar de mobilidade urbana, o ônibus atrasou, legal, beleza. Mas tem o dever também de não deixar o carro em fila dupla, não deixar o carro estacionado na curva, no próprio ponto do ônibus. Então, a gente tem que ver. Não, eu costumo dizer o seguinte, eu acho que faria. Todo mundo critica o prefeito. Faz o seguinte, senta lá no lugar dele lá. Vai lá, senta lá, para ver quanto é que tem de problemas que as pessoas acham que é tranquilo resolver. E não é assim, cara. Eu tenho o direito. Mas tu tem, legal, o teu direito. E teu dever? Tu está contribuindo com o teu dever? Então faz o seguinte. Um advogado virou para mim, falou assim para mim assim, o cliente agora já chega no nosso escritório e já fala assim, doutor, eu quero que o senhor bota aí, que eu tenho que entrar com dano morais, que eu tenho que fazer isso. Aí o advogado virou para ele assim, deu uma caneta aí, deu um papel aí, assim, então tu faz a tua petição aí, já que tu sabe teus direitos todos, tu resolve, pô. E é verdade, cara. Então a gente tem o direito, mas nós também temos que ter nossos deveres. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, cara, eu acho que a gente está aqui debatendo por uma cidade melhor, pelo futuro da nossa querida Teresópolis. Se a gente tem a pretensão de termos uma cidade comparada a uma das melhores cidades turísticas do Brasil, quiçá do mundo, nós temos que ter o nosso dever. Qual é o dever? De educar a nossa população, de fazer as obras com excelência, como manda o figurino, quando manda, e fazer tudo
planejado, porque você não começa a construir uma casa de cima para baixo, você começa do alicerce. Perfeito. Bibi, sexta-feira? Sexta-feira, tamo junto. Muito obrigada por tudo, um grande abraço. E contribuindo aí com o debate dos dois, eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que é entendimento de direitos e deveres. E uma cidade, às vezes, a gente está acostumado também, como população, e eu me incluo, a sempre delegar, mas o Poder Executivo não fez, o vereador não fez, o prefeito não fez, mas a nossa parte, né? E a nossa parte, como você disse, começa a não parando o carro no lugar que a gente sabe que é proibido. Começa também entendendo que às vezes o vizinho está colocando lixo errado e aí a gente tem que chegar para o vizinho e falar, olha, se você não parar, eu vou realmente ter que te denunciar, porque está errado. Porque eu acho que a gente tem perdido muito o senso do coletivo, né? Muito engraçado, no meu bairro, eu sempre coloco lá que uma comerciante achou que pode colocar o pula-pula na calçada, né? Ali no meu domo. Então, ela acha que pode colocar o pula-pula na calçada. Eu nem sei quem é, mas eu fico pensando, quando passo com o meu carro, falo, meu Deus, mas será que não está vendo que está atrapalhando aquele pedestre passar ali na calçada? E que, em detrimento de uma única loja, todo aquele fluxo de pessoas tendo que passar no meio da rua para desviar? Quer dizer, que a gente não perca também o senso coletivo. Nós vivemos em sociedade e, para que a gente viva de maneira saudável, né, não cobrando tudo do poder público, é o entendimento de que a gente precisa fazer a nossa parte para o bom funcionamento das coisas. Então, é muito sobre direitos e deveres mesmo. E muito obrigada, um beijo grande. Vou aproveitar, igual o show da Xuxa, mandar um beijo para o meu filho Antônio, que está lá assistindo em casa. Um beijo grande aí, papai, mamãe, todo mundo. É sempre um prazer estar aqui. E quem está chegando, que você falou? É a Maria Maia, é verdade. Maria Maia. Quem está chegando aqui é a Maria Maia. Olha só, daqui a pouco está começando o boletim, né? Já está quase pronto. O pessoal está lá no segundo andar preparando o jornal, preparando o boletim. Vem falando sobre o reajuste, a revisão geral anual dos servidores ativos, inativos e comissionados. A campanha de vacinação, sorteio para o carnaval, é um dos temas daqui a pouco. E a resposta da Prefeitura sobre a Escola Hermínia Josetti, assessoria de comunicação, aguardando o posicionamento da Secretaria de Obras. Então, tudo isso e muito mais agora, daqui a alguns minutos, dentro do boletim. O programa de hoje eu comento na segunda-feira que vem, ok? Faria até sexta? Até sexta, né? Eu não sei se é natural não colocar isso agora. É bom que o nosso, né, ouvinte e quem está nos assistindo, esse não é um programa político, ele é um programa debate que vai discutir os diversos assuntos de Teresópolis, que não tem como não falar de política, né, de saúde, educação, de todos os problemas que a cidade vive, principalmente segurança, transporte, agricultura. Isso é o que nós vamos discutir. Ele não é um programa político, ele é um programa que discute os problemas da cidade, inclusive e incluindo política. É isso aí, minha gente. Começamos hoje. Hoje é um embrião, né? O início do que eu quero fazer aqui toda sexta-feira. Então, de 10 a meio-dia, 2 horas direto de debate, né? E estão aqui os nossos debatedores, virão outras pessoas também. Nós também vamos convidar outros a participar. Vamos convidar também, por exemplo, poderemos convidar o prefeito para responder perguntas dos nossos debatedores, do Quincas, da Bibi e do Faria. O prefeito virá aqui ao programa? Não sei. Podemos convidar o presidente da Câmara, o presidente da ACIAT, CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, que, de acordo com o Quincas... Desculpa, era o Poder Judiciário, o diretor do Fórum, o juiz... Perfeito. Todas Como a as gente já autoridades. fez antes, né? Então, nós teremos outras pessoas que vão participar aqui do programa com a gente. Hoje foi o início de tudo, como eu falei, na próxima segunda-feira eu combino. A Bibi vai para o Facebook já, porque tem coisa aqui para ela, né? Tem perguntas para ela, e que não caberia aqui dentro do programa, não ia dar tempo, né? Não, a gente ia ficar falando do mesmo assunto. Muito obrigado a todos vocês, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Reprise daqui a pouco, 4 horas, reprise à meia-noite e já está está nas redes sociais. Aliás, no Facebook já está, mas daqui a pouquinho está nas redes sociais aí o programa. Muito obrigado e até segunda.